o trabalho na visão da doutrina espírita. Esse é o tema do estudo de hoje. Encontro com Kardec, o momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, o seu canal de estudo e divulgação espírita. Mais uma vez, nós estamos aqui, como toda semana, dando continuidade ao nosso programa de estudo do Livro dos Espíritos, no Encontro com Kardec número 56. Esse é o encontro de hoje. Eu espero que todos possam aproveitar o máximo possível. Recomendo sempre, antes de começar o estudo, dá uma pequena pausa, faz a sua prece inicial, solicitando a presença de bons espíritos do seu anjo de guarda, inclusive para nos ajudar de uma forma geral, a mim, a você e a todos que nos assistem, a participar desse estudo da doutrina dos espíritos que tanto nos esclarece e nos conforta. Evidente, eu não posso deixar de pedir a você que, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative aquele sininho de notificações, aquele sininho mais escuro, para todas as notificações, e toda vez que houver algum vídeo publicado, você poder ser avisado pelo YouTube de que está saindo um novo vídeo e você possa ver, participar, compartilhar, comentar. Essa é a nossa intenção, a divulgação da doutrina espírita. E é evidente que o seu joinha, aquela mãozinha, o clique é muito importante para todos nós, para que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando e possa continuar a divulgação do estudo. Vamos hoje falar sobre o tema, como eu falei no início, o trabalho. O que a doutrina espírita nos fala sobre o trabalho de uma forma geral? Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 3. Lei do Trabalho. Necessidades do trabalho. Perguntas 674 a 681. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Eles nos deixam muito claro que o trabalho faz parte da natureza do homem, da humanidade. Não gosto de usar a palavra homem, parece meio machista, né? Não, é da humanidade. Esse é o conceito que os benfeitores espirituais trouxeram para Kardec, que nos divulgou e até hoje continuam, evidentemente, confirmando essa informação. Na realidade, o conceito de ser natureza da humanidade passa a ser uma necessidade, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E atualmente tem sido até um pouco difícil a gente manter esse conceito da importância que existe no trabalho, na atividade laboral, principalmente, porque os desvios são tantos. De uma forma geral, o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento sociológico, o desenvolvimento tecnológico, nos faz buscar sempre novos caminhos de existência. Então a gente precisa cada vez mais ter condições de subsistir, ter condições de ter conforto, segurança, que hoje em dia é um tema muito colocado, né, muito debatido sobre a segurança de uma forma geral. E para você ter, de uma forma normal, para você ter acesso a essas condições,
você precisa do trabalho. Então as pessoas precisam trabalhar. E por a gente sempre precisar se aperfeiçoar, como eu disse, tecnologicamente e até socialmente, psicologicamente, a gente vai buscando novas formas de trabalho. Aí você encontra o trabalho com vínculo empregatício, o trabalho sem vínculo empregatício, mas numa atividade autônoma, o trabalho artesanal, uma série deles. Agora, de uma forma geral, é importante também a gente deixar claro que eles nos deixam claro nessas questões, da 674 até a 676, que esse trabalho não é somente o trabalho laboral. Esse trabalho significa atividade. Então a gente precisa estar em atividade, isso faz parte do ser humano. Porque quantos trabalhos existem, quantas atividades, vou dar um exemplo, essa aqui que eu estou fazendo. Essa atividade, pode ser chamada de trabalho, de divulgação da doutrina espírita através aqui do nosso canal, o Espírita Fraterno, é uma atividade que não tem fim lucrativo. Então eu não recebo absolutamente nada e nem quero receber absolutamente nenhum pagamento remuneratório sobre essa atividade que eu faço aqui, que a gente procura sempre fazer na divulgação da doutrina espírita. Isso é um trabalho. Eu encaro como um trabalho, dada a seriedade que precisa ter. Mas é uma atividade. E assim como essa, existem tantas outras atividades. Numa casa espírita, por exemplo, em que um voluntário, os tarefeiros das casas espíritas, que são voluntários, todos eles são, fazem atividade. É um trabalho. Porque há um compromisso assumido diante daquela casa espírita de fazer alguma coisa. Seja participar dos estudos, seja participar da limpeza da casa, seja participar da confecção do almoço, que muitas casas dão almoço aos fins de semana, né, sopa ou refeições, ou o que seja, ou participar da organização de cestas básicas, não importa, ou de assistência médica, não importa. É uma atividade. E não é uma atividade laboral. É uma atividade filantrópica, é feita com carinho, com voluntariado. Então, os espíritos nos deixam muito claro. Até a caridade que a gente faz, como eu acabei de citar o exemplo, é uma atividade. E isso precisa ser encarado com seriedade, porque faz parte da nossa natureza, da natureza humana, de alguma forma, você fazer alguma coisa. Olha, até o ocioso que não gosta de fazer nada, que não quer fazer nada, alguma coisa ele acaba fazendo. De alguma forma, acaba tendo algum tipo de atividade. Nós vamos falar mais adiante dessa questão do ocioso, mas, em síntese, o trabalho que os espíritos nos ensinam é da natureza da humanidade e não necessariamente seja um trabalho remunerativo. É um trabalho que muitas vezes é filantrópico. Agora, independente de qualquer coisa, todos nós precisamos trabalhar. De uma forma ou de outra, todos nós precisamos estar em atividade, não é? Então, sabe quando Jesus disse, segundo o Evangelho, segundo João, em que ele respondeu a uma acusação que sofreu lá, ele tinha curado uma pessoa, e ele foi correndo contar para os judeus, olha, eu fui curado, e era um sábado. Aí os judeus foram atrás de Jesus, dizendo que ele estava blasfemando, porque era um sábado e ele não podia trabalhar, ele não podia fazer aquilo, fazer nenhum tipo nem de caridade. Aí Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, e eu também. Quer dizer, então, o trabalho até de servir é muito mais importante do que qualquer conceito que se possa ter. Vamos ver a continuação do estudo? Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo em a natureza trabalha. Como vós trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se objetiva no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza,
se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha. Nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às custas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que por essa afeição recíproca os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Nessas questões, ele vai um pouquinho mais além. Kardec era um cara impressionantemente sagaz, né, nas perguntas dele. Ele procurava abranger todo tipo de questão que pudesse vir à tona com algum tema que tivesse lançado, no caso do trabalho. Aí vai dizer, os animais, eles trabalham. Só que eles trabalham para si mesmos, como eles deixaram muito claro no texto. Os animais trabalham para o seu próprio desenvolvimento instintivo. Nós já falamos sobre isso, fizemos aqui um estudo em 2 partes, inclusive, sobre os animais, né? E o animal, ele não tem noção de que o que ele está fazendo é para o crescimento dele. Ele sabe que é para suprir a necessidade dele. De alguma forma, ele trabalha. Ele vai buscar o alimento, ele vai buscar a caça, se for um alimento, um cão, se for um animal selvagem, vai buscar a caça. Não deixa de ser um trabalho. É a cadeia alimentar. Se ele não fizer isso, se ele não caçar, ele não se alimenta. Então ele precisa fazer. Aí a gente vai descer aos animais até a outra espécie no caso aqui no planeta, da espécie microbiana. Eles trabalham também. A formiga não é um dos maiores exemplos de organização grupal de trabalho? Estão trabalhando, mas estão trabalhando instintivamente para a sua própria sobrevivência. As abelhas não fazem a mesma coisa? Os pássaros não fazem? Demos o exemplo, inclusive, em outro estudo, sobre o João de Barro, que ninguém ensinou a ele a fazer a casa. É um trabalho, só que trabalha para a sua própria sobrevivência, sem aquele conceito, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso melhorar, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, ele trabalha por si só, instintivamente, evidente, orientado pela espiritualidade, nós já falamos isso também, vocês podem procurar isso no estudo relativo, vocês vão ver sobre isso, mas para o seu próprio desenvolvimento, sempre, instintivamente, como nós falamos. Ele vai mais além quando ele pergunta sobre os mundos superiores, e os espíritos dizem que sim. Esse exemplo que eu dei, que Jesus falou sobre Deus, que Deus trabalha até agora, e ele, Jesus, também trabalha. Eles não param de trabalhar. Então, todos nós continuamos trabalhando sempre, não tem como. Nos mundos superiores também não se fica, evidentemente, como nós já falamos, na ociosidade, pasmado, olhando para o Criador. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso seria o cúmulo do absurdo, não teria nada a ver com a postura
o que a gente imagina que seja a grandiosidade de Deus, que é trabalhar o tempo todo para o crescimento de todos nós, para o crescimento espiritual, para o crescimento do universo. Então, os espíritos superiores também trabalham nos seus mundos, evidentemente, cada um de acordo com as condições daquele lugar onde ele está. Nós aqui na Terra, pela sobrevivência da carne, pela sobrevivência humana, para nos alimentar, para nos vestir, para nos locomover, ou seja, para criar nossos filhos, netos, o que seja. Nos mundos superiores, também, mas com outro tipo de matéria. Aí vai se perguntar, mas tem pessoas, como eles disseram, que o sujeito nasce, ele fica rico, né? Ou já nasceu rico, não importa, e muitas vezes não trabalha. Pois é. Existem muitos casos de pessoas assim, que passam a vida inteira na ociosidade mesmo, que não fazem nada mesmo. Olha, pode estar certo que de alguma forma, um dia, ele vai ter que trabalhar. Um dia isso vai ser cobrado. Por quê? Não seria a justiça divina se permitisse o Criador que algumas pessoas ficassem em ociosidade o tempo todo, vivendo apenas sem nunca trabalhar dos esforços de terceiros. É diferente de um aposentado. Eu, por exemplo, trabalhei 50 anos de trabalho e me aposentei. E mesmo assim eu continuo em atividade. Então, os ricos também, aquelas pessoas super abastadas, se eles não tiverem alguma atividade correta, vamos dizer, alguma atividade útil, vamos dizer, alguma utilidade nas suas atividades, um dia isso vai ser cobrado deles. Pode estar certa disso. Segundo, a justiça divina que nós sabemos que não falha jamais, né? Ele próprio está procurando isso. Deus não vai castigar ele porque ele é rico. Senão ele não estaria aqui rico. Evidente que não. Mas, em algum momento, vai ser perguntado a ele, como a gente costuma dizer, o que é que você fez do dinheiro que você recebeu? O que é que você fez a vida inteira do dinheiro que você tinha? Em que é que você ajudou? Se ajudou, já teve atividade. Se não fez nada, não ajudou ninguém, não fez absolutamente nada e só gastou, isso vai ser cobrado. Tenha dúvida não. E a última questão em que ele se refere, ele fala sobre os filhos cuidarem dos pais. Isso é também da natureza humana. Infelizmente, nós encontramos muitos casos, ainda hoje em dia, aliás, hoje em dia até mais do que há muitos anos atrás, há décadas atrás, vamos dizer, no século passado, no século XX, na década de 50, 60, se via muito pouco isso, porque havia muito mais respeito pelos idosos. Hoje em dia, isso nem sempre acontece. Então, o fato daquela obrigação moral que a gente tem de cuidar dos nossos filhos, nós encontramos muitos pais que não cuidam dos filhos. Infelizmente. Evidentemente, depende da sua condição moral, depende do seu caráter. Ao passo que, ao contrário, nós encontramos também muitos filhos que, quando os pais ficam um pouco mais velhos, não cuidam dos pais. Ou quando os pais passam alguma dificuldade e o filho tem condições, ele não ajuda os pais. Ou ajuda com uma miséria. Ou como que diz, foi lá, deu uma cesta básica para ele. Olha, eu já vi muitos casos assim, tenho certeza que se você já viu, aliás, se você conhece casos desse tipo, comenta aqui. Eu gostaria de saber a sua experiência a esse respeito. A minha experiência é ter visto isso. Infelizmente, algumas vezes. Eu queria não ter visto. Vamos continuar o estudo? Capítulo 3. Lei do trabalho. Limite do trabalho. Repouso. Perguntas 682 a 685A. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar
é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Essa questão agora já foi muito triste, de uma certa forma, na humanidade. Porque a gente entende que todo mundo precisa de repouso. Mas há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quando não existia, aqui no Brasil, por exemplo, quando não existia uma garantia de lei trabalhista, os abusos eram constantes. As pessoas trabalhavam, 18 horas, 20 horas por dia, sem exagero. Trabalhavam muito e não tinham direito a repouso, não tinham direito a este fator humano, que é você descansar depois de uma atividade laboral. Você quer que é coisa mais famigerada, mais absurda do que o trabalho escravo? É muito triste você saber que hoje, nós estamos em 2024, ainda existe trabalho escravo no planeta, em diversos lugares. Existem pessoas, você imagina que existem pessoas que aviltam as outras pessoas com trabalho escravo. Isso tem em vários lugares. Na Coreia do Norte, em alguns países árabes, em alguns países da África. E vou lhe dizer, aqui no Brasil, em 2023, ano passado, foi desbaratada uma fazenda numa região, inclusive, muito rica, que é de Bento Gonçalves, onde tem várias vinícolas. Eu, inclusive, já estive lá, né? Um lugar muito bonito, inclusive, uma cidade muito bonita, cidade promissora, em que existiam 150 trabalhadores escravizados, praticamente escravizados. Isso foi no ano passado, em 2023. 3 trabalhadores conseguiram fugir e fizeram uma denúncia foram, acho que é uma delegacia, reportou a Polícia Federal, que reportou o Ministério Público do Trabalho, e fizeram todo um trabalho em conjunto e flagraram numa fazenda 150 trabalhadores em condições inumanas, desumanas de existência e de trabalho. As pessoas comiam muito mal, trabalhavam muito mais horas do que a lei permite. Descansavam pouco, viviam no meio da sujeira e, pior, não podiam sair, tinham cerceado a sua liberdade de ir e vir. Essa é a primeira condição da escravatura. É você não dar a liberdade da pessoa ir e vir. E foi o que aconteceu. Isso porque eles tinham guardas armados que não permitiam que as pessoas saíssem. Quantos casos nós sabemos? Alguns anos atrás houve até uma novela que buscou esse tema sobre a exploração sexual das mulheres que são traficadas para fora do Brasil. Isso no Brasil. E no resto do mundo. 204 países que existem no globo. É uma vergonha. Isso, eu, como ser humano, me sinto envergonhado de saber que ainda existe trabalho escravo. Como eu falei, na Ásia, a maior parte. Parece que tem alguns dados que foram divulgados, eu esqueci agora o nome da uma entidade, é o Workwell, alguma coisa assim, por aí, em que tem, no mundo inteiro, mais de 1 milhão de pessoas trabalhando em condições de escravidão. Isso é muito triste, realmente é muito triste. Vamos ver a última parte? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes o papel desta família. É a lei de caridade. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a falta de trabalho assume as proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências,
durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Há um elemento a que não se tem dado devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada. O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Essa parte, essa questão 685, 685A, ela tem um pouco a ver com a anterior, porque fala novamente dos idosos, né? E que isso deixa muito claro a espiritualidade, que isso é uma obrigação do Estado. Acho que na minha opinião, e acho que na sua também que o Estado tem participação obrigatória na manutenção dos idosos que não têm condições de se sustentar. Eu, graças a Deus, tenho 68, vou fazer 69 anos daqui a 2 meses, e tenho condições de me sustentar por uma aposentadoria que eu conquistei durante 50 anos de trabalho. Tá bom? Quantos nós conhecemos que ganham um salário mínimo? Você já experimentou viver com salário mínimo? Ainda mais um idoso que vive tomando remédio, porque não tem jeito. A gente chega na idade do condor, como diz a piada, com dor aqui, com dor ali, e é osteoporose, é artrose, é qualquer ose dessa da vida. E quantos idosos nós temos por aí que são largados ao relento, ao léu? Nós vemos até idosos pelas ruas. Quantas entidades existem no planeta, no país? Vamos pensar em Brasil. Quantas entidades existem no Brasil que acolhem esses idosos? A quantidade é ínfima, se comparado com o número de idosos, com a população. A gente precisa fazer muito mais. De alguma forma, nós temos vários exemplos de casas espíritas, de igrejas evangélicas, da igreja católica, que fazem esse tipo de trabalho. Mas nós precisamos fazer mais. Então, se você está aí me ouvindo agora, não é possível que você não conheça o idoso e que você possa ajudar. Não é possível. Ajude pelo menos. Dá uma cesta básica por mês, que seja. Ajude de alguma forma, reconforte esse idoso. Porque isso deveria, minha humilde opinião, ser obrigação do Estado sustentar, sim, esses idosos que não têm condições de se manter. Aí você estipula um salário mínimo de R$ 1.300 e quer que um idoso, uma pessoa a partir de 60 anos, que já é idoso a partir de 60, mais idoso a partir de 65, ou que seja com 70, e que não tem condições de viver, não tem condições de pagar um aluguel, não tem condições de comprar um remédio. Isso é muito triste. Existem muitos por aí. E eu não sei se é mais triste ou tão triste quanto você vê que tem muitos idosos que são amparados pelos filhos. Beleza. O sujeito lá, ou a sujeita, tem lá o pai, que tem 70 anos, que ela trouxe para morar com ela. Ou ele trouxe para morar com ele. Deu seu jeito. Ou foi morar na casa do pai para ajudar, né? Mas aí pega o pai, deixa num quartinho lá no canto e não socializa com ele. Esquece da vida dele. Esquece a pessoa lá. Você já parou para pensar nas necessidades psicológicas e sentimentais de um idoso? Quantas vezes esse idoso, essa pessoa velha, porque é velho. Porque você não. Idoso não é velho? É velho, sim. A gente tem que parar com essa hipocrisia. Não, idoso não é velho, tá bem. Não é bem nada. Idoso é idoso. Eu sou idoso. A gente é velho. E muitas vezes a gente só quer uma conversa. Muitas vezes a gente só quer bater papo com alguém. Sabe por quê? Porque os nossos amigos
estão falecendo. Nossos amigos estão desencarnando. Esses dias eu fui num sepultamento de uma pessoa amiga, e conversava com outro colega idoso, e estava comentando isso. Meus amigos estão partindo para o outro lado, e eu estou ficando aqui. E aí? Quando eu fizer 80 anos, será que eu ainda estou aqui? E como será o meu ciclo de amizade? Onde com 80 anos é mais difícil você sair, andar sozinho para cima, para baixo, dirigir, o que seja. E aí? Como é que é isso? Será que, eu espero, acho até que sim, meus filhos de alguma forma, nesse ponto, né, me amparem a nível social, de alguma maneira, a nível financeiro, espero que nunca precise, mas a nível social, que de alguma forma me dê esse apoio. Mas quantos existem por aí que não tem? Vai num asilo. Procura aí num asilo. Você vai ver quantas pessoas. Aqui perto de Rio das Ostras, é onde eu moro, no estado do Rio, em Casimiro de Abreu, tem um asilo. Quantos velhinhos tem lá que simplesmente as famílias esqueceram eles lá. Largou de mão e tá lá. Uma vez por mês alguém vai lá, leva uma fruta, leva um doce. Como se isso agradasse alguma coisa. Como se isso bastasse para alentar uma pessoa que a vida inteira lutou por aquele ali. É lógico que existem casos e casos, tem pessoas, os idosos que foram pestes, né? Que não cuidaram, que maltrataram, que os filhos tiveram que se virar sozinhos o tempo todo, a vida inteira, desde pequeno. São casos à parte. Mas, de qualquer forma, fica aqui o alerta, e a espiritualidade nos dê esse alerta através do Livro dos Espíritos aqui nessa questão. Nós temos que cuidar dos idosos. E se você já é idoso como eu, procura cuidar de outro idoso. Faz a tua parte. Isso é muito importante. Minha gente, muito obrigado por ter permanecido até o final do vídeo aqui, para ver esse nosso estudo. Eu espero que nos encontremos novamente aqui na próxima semana, no Encontro com Kardec 57. Nós vamos falar sobre um outro assunto também muito importante. Fique atento, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, comentar aqui esses fatos que eu comentei, que nós falamos, qual é a sua opinião sobre essas questões todas. É importante a gente ouvir o que as pessoas pensam a esse respeito. É muito importante você deixar o seu comentário. Tá certo? Mais uma vez eu agradeço. Fiquem na paz.